Bom dia. O bom samaritano, uma parábola que quase todo mundo já ouviu falar dela, a gente já viu várias pregações. E para aproveitar que a Jaelma chegou, vou pedir para a Jaelma orar para a gente começar a aula, por favor. Não foi engolir. Não, fica à vontade, sem pressa. Não foi de propósito, a gente tinha visto Senhor, nosso Deus e Pai, na tua presença nós estamos agradecidos, Senhor, pela noite de paz, por essa manhã, Senhor Deus, maravilhosa do sol. Muito obrigado, Pai, pelo sol que brilha, pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui para ouvir a tua palavra. Abre as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Continua abençoando o professor, dando a sabedoria dos céus. Nos ajude e nos dê um dia abençoado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Lucas. Lucas é o segundo livro do Novo Testamento, Lucas, capítulo 10. A gente vai ler a partir do versículo 25. Então, Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Enquanto você vai abrindo, como eu tenho feito em algumas aulas sobre as parábolas de Jesus, eu tenho dado um passo atrás antes do texto que a gente vai ler para tentar entender qual o contexto que Jesus chegou naquela situação de explicar aquela história. Né? Como a gente tem visto, a gente já está na 10ª lição, 10º domingo estudando, mais de 2 meses, a gente tem visto que as parábolas eram histórias que Jesus contava, não necessariamente eram histórias inventadas, poderiam ser histórias que realmente aconteceram, e aquelas histórias contavam o pano de fundo. O objetivo dessas histórias era Jesus falar sobre o reino dos céus. O objetivo de Jesus era falar sobre o reino dele, embora ele estivesse contando uma história que fosse do cotidiano ali dos judeus. Todo mundo dali que estava ouvindo o que Jesus contava tinha aquelas histórias como o dia a dia deles. Eles sabiam que aquilo era uma história do dia a dia, mas Jesus, na verdade, estava falando de coisas sobrenaturais, coisas do reino dos céus. E aqui, um pouco antes de Jesus contar essa parábola do bom samaritano, se a gente voltar um pouquinho para o capítulo 9, aqui é o capítulo 10, se a gente voltar para o capítulo 9, um pouquinho para o final, aparece a figura dos samaritanos de uma forma ruim. Jesus foi com os discípulos lá pregar para os samaritanos e diz o texto que eles o rejeitaram. Tiago e João, também é um texto muito conhecido, Tiago e João, diante daquela rejeição, perguntam para Jesus: Senhor, quer que a gente olhe para que desça fogo do céu sobre eles, como eles se achando um tipo de profeta Elias, né, moderno? E Jesus fala: olha, vocês não entenderam o Espírito que está com vocês não entenderam que eu vim para salvar e não para destruir. A história vai caminhando, Jesus designa 72 discípulos, dando para eles orientações de o que eles deveriam levar na jornada, o que eles não deveriam levar, o que eles iriam fazer, e termina lamentando sobre Israel e algumas cidades. Após essa lamentação, a Bíblia registra que Jesus exulta no Espírito. Jesus rende graças a Deus Pai, dizendo assim: Pai, obrigado por ter revelado através de mim coisas que não haviam sido reveladas antes. Jesus deixa claro ali que ele é Deus, que Jesus é Deus e o Messias, que ele fala assim: tudo me foi dado, o Pai me deu tudo. E o Filho conhece o Pai conhece o Filho, e para conhecer o Pai tem que ser através do Filho. E nesse contexto, nesse desfecho que Jesus faz essa exultação no Espírito, rendendo graças a Deus Pai e revelando, deixando claro que ele é Deus e que ele é o Messias, que vem essa situação da parábola do bom samaritano. Então vamos ler lá, Lucas capítulo 10, a partir do 25. Diz assim o texto: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse, Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus:
Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus lhe respondeu. Jesus contou a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão e chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. E Jesus continua: qual desses 3 te parece ter sido próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Essa é uma parábola que, no primeiro momento, a gente tem a impressão que Jesus só está falando ali de caridade, de boas obras. Tanto é que quando a gente vai ver na sociedade, a gente vê o Hospital Samaritano, tem algumas instituições que também colocam o nome de Samaritano. Eu já vi até a loja com esse nome. E o convite que eu queria fazer para a gente aqui hoje é que Jesus estava falando de quem era o próximo, que até coloquei aqui. A primeira pergunta e a grande pergunta daqui é: quem é o seu próximo, né? Quem é o nosso próximo? E eu queria convidar a gente a ter uma profundidade um pouco maior, que eu acredito que era o objetivo final de Jesus, de falar sobre salvação. Então, a gente vai conversar aqui e o meu objetivo é que no final a gente consiga perceber claramente que essa é uma parábola que Jesus fala de salvação. Para ajudar a gente a construir esse pensamento e chegar lá, é muito comum alguns professores que ensinam começar pela parte que não é. E eu acho que é uma forma legal da gente aprender o que Jesus não queria dizer aqui. Quando a gente começa a perceber o início da história, a gente vê que um doutor da lei, um fariseu, um cara estudado, um cara que sabia tudo de Velho Testamento, tudo das Escrituras Sagradas, que é o Antigo Testamento, e tudo sobre a lei de Moisés, ele chega para Jesus, reconhece Jesus como mestre, ele fala: mestre, queria tirar uma dúvida aqui. Era muito comum na época, quando alguém estava ensinando, um rabino, um mestre estava ensinando, que pessoas se chegassem e fizessem questionamentos, fizessem perguntas. Só que o objetivo comum que da pessoa que estava perguntando era aprender mais, aumentar a sua sabedoria, aumentar seu conhecimento, tirar uma dúvida. Mas o que a gente vê aqui? A gente vê que o objetivo desse doutor da lei era colocar Jesus à prova. E não era assim uma prova legal para ver assim: vou testar se ele é bom mesmo. Não, era o contrário: vamos testar para ver se ele consegue entregar que ele é um herege, entregar que ele tem algum grau de falsidade. Vou jogar uma casca de banana. E Jesus, com uma sabedoria que é só dele e também da carga judaica que ele levava, é muito comum para um judeu, se você chegar com um rabino com uma questão e que você não está fazendo a pergunta correta ou está querendo jogar uma casca de banana, ele responde com outra pergunta, que foi o que Jesus fez. Então, esse doutor da lei chegou para ridicularizar Jesus de alguma forma, para deixar claro ali para quem estava vendo, o objetivo dele era esse, que Jesus era um falso profeta, era um herege, o que não entendia da lei de Moisés. E o fato é que ele pergunta para Jesus e Jesus percebe, devolve a pergunta para ele. E eu falei que ia começar explicando o que não é. Tem muita gente que pega essa primeira parte, que Jesus fala assim: olha, quais são os mandamentos, os principais mandamentos? Ele responde com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que é amarás o Senhor teu Deus, e ele responde também com Levítico capítulo 19, versículo 18, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então ele cita a lei. Se a parábola nem foi contada, se a história tivesse parado aqui, a gente poderia concluir que a salvação, que ele pergunta como é que eu consigo ganhar a vida eterna. A salvação seria pela lei, porque Jesus responde para ele assim: parabéns, você acertou, realmente. Se você fizer isso, você viverás.
E o viverás que Jesus conta aqui, o verbo que ele usa é justamente de vida eterna. Então, tem algumas pessoas que, graças a Deus, são bem poucas, que entendem que a salvação poderia vir pela lei. Os judeus ainda acreditam que a lei justifica o homem, torna o homem justo. E se parasse a história aqui, a gente poderia concluir, porque Jesus fala, é isso. Cumpre a lei que você vai ter vida eterna. Mas Jesus continua a história. E continuando a história, a gente começa a perceber que Jesus aqui não está falando de lei. Jesus não está falando que a lei é suficiente para te justificar. E ele usa figuras muito conhecidas do povo judeu, como ele sempre fazia nas suas parábolas. E a primeira que ele apresenta é logo um sacerdote. Ele traz logo o cara mais santo que tem na religião judaica, aquele que é responsável por ser o interlocutor com Deus. Ele conta que o sacerdote vinha descendo naquele mesmo caminho, e é importante a gente perceber o descendo, ali diz que ele estava indo de Jerusalém para Jericó. E para a gente trazer para os dias de hoje, para a gente conseguir visualizar melhor e perceber a história, ali Jericó não é mais a mesma Jericó lá do tempo de Josué, é uma outra Jericó, e é uma região que a galera da alta sociedade morava ali. Então, era como se esse sacerdote fosse, vou colocar aqui só para a gente comparar, para a gente ter uma ideia, tá? Fosse um desembargador, um juiz que trabalhasse no centro do Rio, e acabando o seu trabalho, pegasse seu carro para ir para a Zona Sul, para ir morar lá no Leblon, ou em São Conrado, ou na Lagoa, algum lugar que a alta sociedade mora. Então, era uma região, essa Jericó, que a alta sociedade morava. Então, quando o texto diz que o sacerdote estava descendo de Jericó para lá, dá para entender que ele não estava indo trabalhar, ele não estava indo para o templo, ele estava voltando para casa. Então, algumas pessoas ficam tentando, e eu também, entender o porquê que esse sacerdote não parou para ajudar o homem que havia sido assaltado e espancado. Um detalhe é que o texto não diz se esse homem era judeu, se era um samaritano, mas a maioria dos estudiosos entendem que era um judeu comum que estava ali pelo caminho ser para Jericó, de Jerusalém para Jericó. E um detalhe que eu esqueci de falar, por ser um caminho que muitas pessoas com dinheiro passavam, era um caminho perigoso, porque os ladrões, salteadores, estavam ali sempre vendo alguém que deu bobeira, como a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, né? Alguns lugares que a gente não pode dar bobeira andando. Era um lugar que era conhecido por ter esses tipos de assalto, porque pessoas com dinheiro passavam ali. E geralmente essas pessoas não davam mole, andavam em grupos, andavam com segurança. Enfim, esse sacerdote passou, Jesus contando a parábola, diz que ele passou de largo, passou longe, ele olhou, e as pessoas tentando entender o porquê que esse cara não parou para ajudar, tiraram algumas conclusões, e eu acho que algumas fazem sentido. Uma das conclusões que as pessoas chegam é que esse sacerdote, por ser um sacerdote, ele estava cumprindo a lei de Moisés. E a lei de Moisés o proibia de se tornar impuro, né? Tocar em algo impuro. E um detalhe que às vezes passa batido no texto, que é uma das poucas vezes na Bíblia que aparece a expressão quase morto. Então esse cara estava espancado num nível que talvez o sacerdote tenha olhado, achado que ele estava morto, e falou, pô, não posso tocar nele porque se eu tocar eu vou me tornar impuro, e a lei de Moisés, eu estou sendo fiel à lei de Deus, à religião, a lei não me permite tocar nele, e passou de lado. Isso não tira o erro dele, porque a gente sabe que por mais que a lei informasse e deixasse claro que haviam situações que tornavam o judeu impuro, a própria lei trazia a previsão de torná-lo puro novamente, de purificação. Então, na verdade, eu acho que vai além do dever legal dele, mas também um pouco de preguiça e falta de compaixão. Porque se ele tocasse naquele homem ali, tudo bem, ele pode ter passado, olhado e pensado assim, pô, esse cara está morto, eu não posso tocar, mas será que ele está morto? Se ele tivesse o mínimo de compaixão, ele iria lá, ia ver que esse homem não estava morto. Mas ele preferiu não ter compaixão, algo que não tocou o coração dele, e ele decidiu seguir a vida dele. Talvez, assim, pô, se eu tocar nesse cara, eu vou ter que fazer um ritual gigantesco, agora eu estou indo para minha casa, só quero descansar. Essa é uma possibilidade, mas para mim, o que Jesus tem para nos ensinar é a falta de compaixão. Esse cara não teve a compaixão necessária para ajudar o homem que estava ali. Logo em seguida, Jesus conta que veio o levita. Levita, mais um cara
da alta cúpula da religião, mas um cara muito importante na religião judaica. Fazendo alguns estudos, eu descobri que o levita aqui, já nos tempos de Jesus, não era necessariamente da tribo de Levi, já tinha tido algumas mudanças, e o levita aqui era o responsável pela parte da música e pela parte dos sacrifícios. Então era quase um vice-sacerdote, ele é um subsacerdote, estava quase lá, inclusive alguns eram eleitos para virarem sacerdotes. Um detalhe interessante que eu nunca tinha percebido nesses textos, e que eu ouvi algumas mensagens durante toda a minha vida, né, uma parábola muito conhecida, e eu agora estudando ouvi alguns pastores pregando. Um detalhe interessante que eu vi com o Rodrigo Silva, que é um pastor doutor em arqueologia, ele diz o seguinte: quando a gente vê o sacerdote, eu não sei como está na sua versão, mas na maioria ele diz assim, e o sacerdote descendo naquele mesmo caminho, a palavra é caminho, e quando passa para o levita diz naquele mesmo lugar. O Rodrigo Silva diz que lá no original, no grego, a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego originalmente, dá uma ideia assim, olha, o sacerdote não chegou nem perto, o sacerdote passou de largo e ficou de largo, ficou longe, passou longe. O levita chegou, ele passou de largo também depois, cometeu o mesmo erro, mas ele chegou a algo mais próximo, ele chegou a tentar dar uma olhada, olhou assim e também não teve compaixão. Então, dois caras que representavam a lei para o povo judeu, e eu acredito que é isso que Jesus estava mostrando, e que é uma parte que eu não sei como é que as pessoas que creem que a salvação vem pela lei, pela primeira parte que Jesus fala assim, faça isso e viverás, elas não continuaram a ler no texto. Porque o próprio Jesus traz as figuras mais importantes da religião judaica que representavam a lei, e as duas passaram batido de uma situação que a gente não consegue nem imaginar como que alguém pode ver alguém nessa situação e não ter nenhum tipo de compaixão e nem pensar em ajudar. Talvez não tivesse que ser feito, mas a pessoa sequer teve o trabalho de chegar próximo e perguntar para o cara se ele queria ajuda. Né? Tanto o sacerdote quanto o levita passaram longe, eles olharam a situação e não tiveram compaixão. E Jesus fala do samaritano. E aqui eu vou trazer uma figura que eu não estou dizendo que é essa associação, mas eu vou trazer para a gente entender como que o judeu enxergava o samaritano. A gente já teve a oportunidade de ver com o pastor Daniel, quando ele falou da mulher samaritana, né, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele explicou o contexto histórico de por que judeus e samaritanos não se dão. Não vou repetir aqui, a mensagem foi muito bem exposta e está disponível no YouTube. É o culto do Você Tem Sede de Quê? Se você jogar Você Tem Sede de Quê, Espírito Santo, você vai achar a mensagem do pastor Daniel sobre o contexto histórico. E para a gente ter uma noção real de como o judeu enxergava, era como se nós cristãos víssemos um satanista. A gente vê algo completamente fora daquilo que a gente acredita, a gente vê alguém que prega algo completamente que é abominável aos nossos olhos. Essa é a forma que um judeu vê até hoje, que os samaritanos existem até hoje, e inclusive há samaritanos ortodoxos até hoje que acreditam na mesma coisa. Os judeus os viam assim e alguns os veem assim até hoje. E eu acho que foi o pastor Luciano Subirá, ele convida a gente a entrar na história e ver a seguinte situação. Jesus está lá falando para vários judeus, haviam gentios também que estavam ali ouvindo, e Jesus estava falando, e Jesus falou do sacerdote, falou do levita, e quando Jesus falou a palavra samaritano, alguns devem ter se escandalizado, porque era como se fosse um palavrão mesmo. Ele convida a gente a imaginar a situação de Jesus falando, todo mundo concordando, nossa, realmente esse sacerdote aí estava errado, esse levita, e quando Jesus falou do samaritano, teve aquele né, onde que esse cara quer chegar, o que ele está querendo falar. E o samaritano, para a gente também entender um pouco dessa rixa, é um povo que acredita só no Pentateuco, só na Torá. São os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles acreditam que é só aquilo ali, a Bíblia deles, a palavra de Deus é só ali. Davi, Salomão, os profetas, é tudo balela para eles. Eles criaram uma religião para concorrer com os judeus, e eu acho não, até isso, que foi uma das bases da mulher samaritana conversar de Jesus, porque ela demonstra saber alguma coisa, né, do conhecimento
da lei e questiona para Jesus alguns pontos da lei. Então o samaritano era essa pessoa que o judeu não conseguia visualizar como alguém que seria o próximo, alguém que seria alguém importante, alguém que seria usado por Deus ali. E Jesus conta que esse samaritano passa, vê aquela situação, se compadece, tenha compaixão, tenha misericórdia. Então, aqui está claro que não é pela lei. A lei é importante. Se você cumprir a lei, você vai ter a vida eterna, mas não é a lei que vai te tornar justo. É a compaixão, é a misericórdia. Ele vê aquele homem, diz o texto que ele se achega perto daquele homem, ele trata as feridas daquele homem, ele coloca aquele homem numa montaria. Aqui na figura que estava aqui era um camelo, a gente não sabe se era um cavalo, se era um camelo, se era um jumento. Colocou ele na montaria, levou ele para uma hospedagem e diz, por exemplo, o Rodrigo Silva, o pastor, que a hospedaria provavelmente não era um lugar perto, não era um lugar fácil, porque ali era o meio da estrada. Imagine uma estrada, eu esqueci de falar disso. A gente quando pega a serra para Teresópolis, Petrópolis, a gente vê aquelas curvas, né? A gente vê algo asfaltado, bonitinho. Nessa época, muito provavelmente eram estradas muito rústicas e Jericó ficava a cerca de 300 metros abaixo do nível do mar e Jerusalém quase 700 acima do nível do mar. Então era uma descida íngreme. E uma coisa que o Luciano Subirá convida a gente a visualizar também, como eu falei, era uma região de ricos. Provavelmente o samaritano pegou esse homem e desceu para uma hospedagem na região dos judeus. Um samaritano, imaginem um morador de rua chegando com um desembargador todo ensanguentado no hospital, no Miguel Couto. O que as pessoas iam imaginar? Né? Imaginar que ele tentou assaltar e que se arrependeu depois, enfim. O samaritano, além da compaixão, ele teve coragem para fazer tudo aquilo que era necessário ser feito e que era do alcance dele. Ele tratou as feridas, ele colocou o cara na montaria e levou na hospedaria. E não só isso. Diz o texto que ele chegou na hospedaria, deixou o homem lá e falou para o hospedeiro: olha, toma aqui 2 denários, esse é o preço que eu estou pagando aqui para ele ser cuidado aí, ele descansar e se recuperar. Mas se ele tiver algum gasto a mais, se rolar alguma pendência a mais do que esses 2 denários, quando eu voltar, eu pago. Fica tranquilo. E qual era o convite que eu queria fazer? Que eu comecei a aula falando que, a princípio, a gente pode achar que essa é uma parábola de caridade, de amor ao próximo. E também. Só que o pano de fundo, e aquilo que eu acredito que Jesus queria de fato falar, e que, para mim, é muito claro, é sobre salvação. Eu falei um pouco de salvação no decorrer da aula, que não é pela lei, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. A gente vê aqui muito claramente que o samaritano representa Jesus. O samaritano, na história aqui, eu tive a preocupação de ver pastores de várias opiniões diferentes, de várias denominações diferentes, caras que geralmente eu paro para ouvir, para aprender com eles, e eles que geralmente têm algumas divergências concluíram da mesma forma. Alguns dizem que, de fato, o samaritano era Jesus, outro que o samaritano representava Jesus, e isso, para mim, no final não faz diferença, que é Jesus representado ali. Aquele homem caído ali, eu acredito que representa a gente. Alguns chegaram à conclusão que aquele homem caído representava o próprio doutor da lei que estava ali querendo saber o que ele poderia fazer. A pergunta do doutor da lei é assim: o que eu tenho que pagar para ter a vida eterna? Eu já cumpro a lei, já sou o doutor da lei, o que falta aí que eu pago e eu entro aí? E, na verdade, ele não estava enxergando que quem deveria ser ajudado, resgatado, quem estava caído, ensanguentado, espancado, era ele mesmo. Jesus, ali enquanto samaritano, vê o homem caído, levanta aquele homem caído, ele trata das feridas. Alguns estudiosos dizem que aqui o texto inverte. O normal seria primeiro vinho ou vinagre, né, para fazer a asepsia, como se fosse o mertiolate, né, eu ia falar mercúrio cromo, só que aí entrega muita idade. Seria primeiro o mertiolate, ali, o vinho para fazer a asepsia e depois o óleo para dar o acabamento, mas Jesus aqui inverte e alguns tendem a explicar para a gente, e essa não é uma afirmação certa, é uma ideia, de que Jesus primeiro trata com óleo como se fosse uma representação da unção do Espírito Santo,
dando para a gente o alívio da dor, né, o derramamento do Espírito, e depois ele trata as feridas, a sepsia, o vinho. Isso vai sendo tratado conforme o nosso processo de santificação. Outros apontam que esses dois elementos estavam lá no templo, lá nos rituais de purificação do próprio sacerdote. Para entrar no Santo dos Santos tinha o óleo e tinha o vinho da consagração lá também. Então, Jesus cuida das feridas. E depois, para mim, é a parte que deixa muito claro que o samaritano é Jesus, que ele fala assim, estou pagando preço aqui para ele ser cuidado aqui durante um tempo, e se tiver qualquer outra coisa, vai chegar um dia que eu vou voltar e vou pagar tudo. Então, o samaritano vai, além de pagar a dívida ali para o tratamento ocorrer enquanto ele estiver na hospedaria, na hospedagem ali, ele garante que o que tiver a mais, quando chegar o dia final do check-out da hospedagem, ele vai pagar tudo, e qualquer que seja a pendência, ele garante o pagamento no final. Interessante que uma das formas de garantia de pagamento da época, se o samaritano, Jesus, não pagasse lá a dívida dele, que tivesse sido feita a mais ali na hospedagem, ele pagaria com a própria vida, ou com a prisão, ou com morte. E foi exatamente o que Jesus fez para a gente. Para a gente fechar, e para verem como que era tão ruim para um doutor da lei falar a palavra samaritano, no final, Jesus inverte tudo. Ele no início estava querendo colocar Jesus à prova para trazer alguma coisa ruim de Jesus, e Jesus vai invertendo a situação, e no final Jesus devolve para ele. Então, você não queria saber quem era o próximo? Quem é o próximo? Jesus devolvendo uma pergunta do doutor da lei com outra pergunta, e o doutor da lei foi incapaz de falar do samaritano. Ele falou, aquele que teve compaixão do homem, aquele que teve a misericórdia do homem. E finaliza o texto com Jesus falando, então, vai e faz o mesmo. Então, esse doutor da lei, tentando trazer algo ruim de Jesus, trouxe, na verdade, para a gente uma das parábolas mais bonitas que Jesus contou, mais profundas, e que nos ensinam tanto de amor ao próximo. Quem é o seu próximo? O Luciano Subirá resumiu com a bola da vez. Quem está precisando? É o seu próximo. E eu convido a gente a ir um pouco mais além, que Jesus, além de querer ensinar quem é o nosso próximo, ele queria falar sobre salvação, e a salvação que vem só por meio da fé, por meio da graça, da misericórdia. Não tem nada que a gente possa fazer para alcançar essa salvação, essa vida eterna. A lei não foi suficiente, a lei era só um vislumbre, a lei era um ensaio, era só para o povo de Deus não ficar completamente perdido, era só para ter algum norte, mas a lei não salva, e graças a Deus que não é a lei que salva, senão a gente não alcançaria a salvação de jeito nenhum. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, obrigado que o Senhor teve a misericórdia de deixar para a gente ensinamentos tão profundos, ensinamentos que só por meio do Senhor a gente teria acesso, só por meio de Jesus a gente teria o conhecimento necessário para a gente caminhar um pouco mais, conhecer um pouco mais de Ti e buscar uma vida que Te agrade, e entender que não tem nada que a gente possa fazer de fato que seja suficiente para alcançar a vida eterna. A gente depende da Tua misericórdia, a gente depende da Tua, na verdade, paciência com a gente. Deus, muito obrigado por isso, e abençoe o nosso dia e o nosso culto que a gente vai prestar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ótimo.